Olá, sejam bem-vindos a mais um Planetário Café. Hoje nós estamos aqui com a Flávia, o Jorge, Leandro e o nosso entrevistado de hoje, o Gustavo. Hoje um Planetário Café extraordinário, fora do comum. Nós estamos aproveitando as notícias que saíram hoje ainda para falar sobre astrobiologia. Gustavo já estava pensando em chamar o Gustavo há um bom tempo aqui para falar conosco, nós aproveitamos a oportunidade. Deixa eu apresentar para vocês quem é o Gustavo. Gustavo Porto Melo, graduado em Astronomia UFRJ, doutor em Astrofísica do Observatório Nacional, é professor associado do Observatório do Valongo, na UFRJ, sócio fundador e atual secretário de Educação da Associação Brasileira de Astrobiologia. Participou da comissão do Laboratório Nacional de Astrofísica e do Telescópio SOAR. Estuda astrofísica estelar e galáctica. Tem com ênfase a determinação da composição química estelar, gêmeas e análogas solares, habitabilidade planetária, exoplanetas e astrobiologia. Bem-vindo, Gustavo. Gustavo, segundo ele diz que eu fui... Boa noite, gente. Que eu fui veterano dele. Ele diz isso, mas eu não sei se é verdade, porque eu não lembro mais dessas coisas que aconteceram há tanto tempo. Uma vez veterano, sempre veterano. Então, se ele diz que é, eu vou ter que acreditar. Então, nós vamos começar a conversar aqui com você. Cada um de nós, eu sei que tem uma pergunta interessante. Vou poder começar com a Flávia? Que bom que você está aqui com a gente hoje, nesse momento Flávia, muito oportuno. Que bom! Eu queria, Gustavo, que você contasse para a gente um pouco da sua carreira, né? De como você chegou até a astrobiologia e aproveitar para explicar para o nosso público, em linhas gerais, o que é a astrobiologia. Essa é uma estrada que eu já caminho há bastante tempo. Na verdade, rigorosamente não existe o astrobiólogo como especialidade. Não existe esse diploma universitário, por exemplo. Então, muitas pessoas se consideram astrobiólogas ou exercendo astrobiologia em ciência, mas é importante que todo mundo compreenda que essas pessoas abordam a astrobiologia, cada uma vinda de uma certa disciplina científica com um conjunto de ferramentas. Então, cada uma dessas disciplinas tem um aporte a fazer à astrobiologia. Então, essa sua pergunta, de certa maneira, nos coloca na pergunta sobre o que é a astrobiologia, que se coloca de uma maneira extremamente multidisciplinar. Toda a minha formação, eu me graduei em astrônomo em 1986, no Observatório do Valongo, então toda a minha formação em astrofísica estelar. Agora, eu pessoalmente, eu gosto muito de dizer que eu sou um caso bem raro na psiquiatria humana, porque com 16, 17 anos eu tinha uma clareza muito grande sobre o que eu queria estudar. Eu já me atraía pelas estrelas parecidas com o Sol naquela época e já tinha interesse da ficção científica em temas como habitabilidade, possibilidade de vida extraterrestre. Numa época, nos anos 80, em que esse tema astrobiologia nem era muito usado. Em geral, nessa época, se preferia exobiologia ou bioastronomia. E hoje em dia se adotou a astrobiologia, que é inclusive o nome da comissão da União Astronômica Internacional que estuda esses casos. Então, a astrobiologia, no cenário mais amplo possível, é aquele ramo da ciência humana que busca entender a origem e a evolução de vida no contexto cósmico. É uma disciplina científica problemática pela ausência de definição do seu objeto. Vida não tem definição. Então, a astrobiologia padece da mesma esquizofrenia da biologia, que é uma ciência cujo objeto não tem definição. Só que a astrobiologia está numa situação ainda pior, porque além da vida não ter definição, a vida extraterrestre não tem existência estabelecida. Então, de certa maneira, a astrobiologia é uma filosofia, um anseio buscando por objeto. E esse objeto ainda não existe. Nós, sujeitos astrobiólogos, não temos objeto, que seria a vida no contexto cósmico. A vida toda que nós conhecemos está restrita aqui ao contexto terrestre. Daí a origem de toda essa história ter sido o uso do termo exobiologia, extraterrestre, externo, alienígena, estranho, vida fora da Terra. Mas com o tempo, à medida que a astrobiologia foi amadurecendo, ficou claro que não tinha sentido em entender vida extraterrestre ou categorizar ou pesquisar
sem estabelecer o contexto terrestre. Então, depois de bastante discussão, a comunidade científica escolheu o termo astrobiologia, ou seja, biologia, que o assunto mãe é vida, é biologia. Astro como prefixo, porque as ferramentas são astronômicas, telescópios, sondas espaciais, radiotelescópios, de modo que nós chegamos no ponto onde nós estamos hoje em dia, de praticando biologia terrestre e extraterrestre no contexto cósmico e padecendo ainda de objeto. Nós só temos objeto filosófico. À medida que, quando nós consideramos a quantidade de estrelas e planetas potencialmente habitáveis no universo, não é muito defensável que a Terra seja o único lugar onde exista vida. Mas, por outro lado, a existência dessa vida extraterrestre ainda não foi materializada, que é o ponto em que nós nos encontramos agora, buscando vida em Marte, Vênus, satélite de Júpiter, como a Europa, que é uma lua que possui água, Titã, que é uma lua que possui compostos ricos em carbono, mas a tal detecção de vida extraterrestre ainda nos ilude, nós ainda não conseguimos chegar lá. Então, a astrobiologia, de certa maneira, é a mais multidisciplinar de todas as ciências humanas, que está interessada em temas como vida, e, para isso, nós precisamos fazer física, química, ciências planetárias, geologia, todas as ciências ditas da natureza vão influenciar na astrobiologia. E se a gente pensa em vida inteligente, cognitiva, civilizações extraterrestres, nós vamos ter que também lançar mão de psicologia, sociologia, política, economia, filosofia, religião, de modo que eu toquei todos os pontos da ciência atual. Eu toquei todas as disciplinas científicas. Então não existe nada mais multidisciplinar do que a astrobiologia, e como questão filosófica fascina a humanidade há milhares de anos, talvez seja a questão científica mais antiga, ela se confunde com o nosso passado como espécie, e eu pessoalmente abordo a astrobiologia como um astrofísico, estudando estrelas e planetas potencialmente habitáveis. Então é um grande prazer estar aqui recebendo você aqui no Planetário Café. Você foi meu professor, apesar de eu estar um pouquinho mais acabado que você, mas você foi meu professor, um dos excelentes professores que eu tive no Observatório do Palombo. Eu considero... Você não deve mencionar essas coisas. Flávio foi meu aluno. Não. O Leandro acho que escapou de ser meu aluno, mas os colegas dele foram meus alunos também. Sim, eu lembro até hoje do meu projeto de iniciação científica com você, que era para estudar as gêmeas solares da vizinhança solar. Então... Eu vou parar com esse papo, porque aí virou trilobita, né, cara? Se ele é dinossauro, pois é. Mas além de tudo, eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho. E eu queria fazer uma perguntinha para você. Hoje a gente foi surpreendido por essa notícia vinda de Vênus, né? Hoje, ao meio-dia, cientistas americanos e britânicos anunciaram ter detectado bioassinaturas provindas da atmosfera do planeta Vênus. Você pode explicar para a gente um pouco a importância disso para a sua área de estudo, para a astrobiologia? Vocês estão vendo aqui do meu lado direito um livro sobre a exploração de Vênus, aqui na minha mão esquerda um globo de Marte. Eu fiz isso propositalmente. Aqui atrás de mim um pôster sobre Marte, porque aqui no Sistema Solar nós temos essa fortuna de... Nós vivemos num planeta com vida, que é a Terra, e como vizinhos temos Marte e Vênus, que são planetas, sob muitos aspectos, semelhantes à Terra. Marte mais parecido em alguns aspectos, Vênus em outros. Vênus tem o tamanho e a massa parecidos com o da Terra, mas a geomorfologia da superfície de Marte é mais parecida com a terrestre. Então ele é considerado o planeta, vamos dizer assim, onde na superfície as condições se aproximam mais das terrestres. Mas ambos os planetas, no passado, foram considerados alvos extraordinários de busca de vida, porque eles poderiam estar naquela chamada zona habitável do Sistema Solar. Nós estamos, é claro, usando um conceito de vida, de certa maneira nos dá um gabarito sobre o que procurar. Ambos esses planetas, Vênus e Marte, no passado relativamente recente, talvez 40, 50 anos atrás, eram considerados como alvos interessantes para a busca de vida, por serem semelhantes à Terra, pela possibilidade de haver água líquida, pela semelhança de tamanho, em comparação com os gigantes de gás e de gelo do Sistema Solar exterior. Vênus, Terra e Marte são planetas que guardam uma semelhança entre si, e na zona temperada do Sistema Solar, onde a água líquida poderia existir. Marte tem a história dos canais, que alguns talvez já tenham ouvido falar, já se pensou que havia civilizações em Marte. Mas quando começou a era espacial, nos anos 50,
tanto Vênus quanto Marte eram considerados alvos válidos, pela proximidade da Terra, pela atmosfera com algumas semelhanças com a terrestre, com diferentes semelhanças entre cada um desses planetas, e Marte foi subindo na hierarquia da NASA como algo interessante. Tanto que as missões, em princípio, que foram explorando em mais detalhe esses planetas, foram se concentrando cada vez mais em Marte, as missões ditas biológicas. O planeta Vênus, como foi sendo revelado como infernalmente quente de alta pressão atmosférica, foi sendo afastado como alvo biológico. A pesquisa continuou, várias missões pousaram, inclusive, na superfície de Vênus, e pintaram um cenário completamente danoso e desfavorável à vida. Quanto Marte, embora um planeta frio, de atmosfera rarefeita e com pouca água na superfície, na verdade a água líquida não pode existir, foi se revelando ainda como um lugar interessante. A NASA concentrou quase todo o seu trabalho biológico sobre Marte, e Vênus foi lentamente sendo desconsiderado como um possível alvo de vida. Mas alguns setores da astrobiologia nunca abandonaram Vênus completamente, porque o passado de Vênus, assim como o passado da própria Terra e o passado de Marte, devem ter sido muito diferentes do que você observa hoje. Então, as missões espaciais, a partir dos anos 60, revelaram Vênus como um planeta com calor extremo e alta pressão atmosférica, e Marte como um planeta de atmosfera rarefeita e baixas temperaturas. Então, os dois planetas foram reconhecidos como diferentes da Terra, só que Vênus, nessas condições de alto calor e alta temperatura e alta pressão, pareceu muito menos interessante para a NASA e para as várias agências espaciais do que Marte, que tinha uma faixa de temperatura que era ainda admitida pela biologia terrestre, 50, 40 graus abaixo de zero, e às vezes até temperaturas acima de zero, e com presença de água na superfície na forma sólida, como as calotas polares. Vênus não tem a menor possibilidade de haver água nem sólida e nem líquida. Vênus, a água está completamente sob estado de vapor. Houve a missão Viking dos anos 70, foi a primeira missão a procurar ativamente vida em outro planeta através de experimentos químicos, experimentos bioquímicos. Então, Vênus foi lentamente sendo esquecido, colocado literalmente de escanteio, e Marte permaneceu como alvo prioritário da NASA. Vocês conhecem essa sequência enorme de sondas de órbita, sondas de superfície, que geraram resultados fantásticos sobre Marte, revelando um planeta que no passado deve ter tido água líquida em abundância, depósitos sedimentares e até possibilidade de existência de fósseis. A missão Perseverance, que está indo para Marte agora, nesse momento, vai chegar em fevereiro de 2021, vai basicamente procurar por evidência passada de vida. Porque da mesma maneira que a Terra evoluiu maciçamente nos seus bilhões de anos de história, Marte e Vênus também evoluíram. Então, Marte e Vênus desfavoráveis que nós observamos hoje não foram sempre assim. Vênus, no seu passado distante, pode ter tido oceanos de água e condições mais favoráveis, assim como Marte. Então, Vênus, como aparentemente foi o planeta que desde cedo teve condições menos favoráveis, os cálculos mais sofisticados da atualidade colocam Vênus, na melhor das hipóteses, na margem da zona habitável, foi sendo lentamente colocado de lado, e Marte foi sendo cada vez mais considerado como um alvo válido, tanto que as missões da NASA se sucederam, sempre procurando por água e evidência de água no passado, lagos, rios, oceanos e grandes extensões. Então, era esse o cenário que nós estávamos, mas uma parte da comunidade nunca esqueceu Vênus, lembrando que Vênus pode ter tido água líquida no passado distante, e ainda nos anos 60, o Carl Sagan, num paper conhecido, especulou que a vida poderia ter surgido em Vênus, na forma de água líquida, oceanos no passado de Vênus, e uma vez que Vênus perdeu seus oceanos e atingiu essas condições desfavoráveis, essa vida poderia ter simplesmente se adaptado. Da mesma maneira que na Terra existem bactérias vivendo em suspensão na atmosfera, em um estado esporificado, esses micro-organismos hipotéticos de Vênus poderiam ter se adaptado a um planeta que perdeu a água na superfície e ter migrado para a região onde a água líquida ainda poderia existir, que hoje em dia em Vênus é a alta atmosfera, mais ou menos uns 50, 60 quilômetros de altura, onde as temperaturas são parecidas com as da Terra, a pressão atmosférica é moderada e a água existe em pequena quantidade em gotículas. É um ambiente, em princípio, que teria as condições necessárias para a existência de vida. Mas aqui entre nós, ninguém levou isso muito a sério. Poucas pessoas argumentavam a favor disso em relação às condições muito mais favoráveis de Marte, que pode ter estado habitável até no passado relativamente recente, um planeta que as faixas de temperatura ainda permitiriam, marginalmente, vida um pouco abaixo da superfície, onde poderia haver água líquida. Então, a vida como a gente conhece teria muito mais abrigo e possibilidades em Marte.
Mas Vênus nunca foi inteiramente esquecido. O ponto-chave é a gente compreender que todos esses 3 planetas tiveram uma evolução profunda, inclusive a Terra, que através de seus bilhões de anos de vida, mudou as condições físico-químicas da superfície de maneira muito substancial, adquiriu uma atmosfera de oxigênio, manteve temperaturas favoráveis à água líquida e etc. Evidência de vida em Marte tem a questão do metano, que tem uma conexão direta com o que está sendo discutido agora em relação a Vênus. Marte tem, sazonalmente, picos de concentração de metano, que é um gás que pode ser produzido pela vida, mas também pode ser produzido por processos geológicos mais corriqueiros. Não existe só vida como mecanismo de produção do gás metano. Na atmosfera da Terra, o metano é basicamente devido à vida, mas existem mecanismos naturais, geológicos, que produzem metano. E aí que entra essa questão da fosfina, pH3, na atmosfera de Vênus. É um gás que normalmente não deveria estar lá. Ele está numa forma química instável. É uma forma química que a vida na Terra produz. Essa forma química existe, por exemplo, em Júpiter, em concentrações muito baixas. Mas em Júpiter, a alta pressão e alta temperatura, ainda maiores que as de Vênus, produz fosfina, que então circula pela atmosfera e é momentaneamente observada antes de ser destruída. É um composto instável. Em Vênus, a detecção feita, embora muito, muito baixa, são 20 partes por bilhão, é incompatível com a presença de processos não biológicos. Os autores fizeram um conjunto muito grande de estudos de possíveis processos não biológicos que poderiam gerar essa concentração de fosfina, e a conclusão deles é bastante convincente. Não existe nenhum processo natural conhecido, e eles experimentaram várias possibilidades que poderia produzir essa fosfina, o pH3. Ao passo que vida terrestre produz isso de maneira relativamente corriqueira. Existem diversos micro-organismos terrestres anaeróbicos que produzem fosfina em ambientes ricos em fósforo, eles fogem do oxigênio, e isso é parte do metabolismo dessas criaturas. No entanto, essa detecção, repito, eles foram muito cuidadosos no paper, eles foram bastante científicos, se pode dizer. Eu conheço alguns desses autores de congressos internacionais, conheço através de artigos que eles publicaram, são muito cuidadosos. Eles argumentaram, não detectamos vida em Vênus. Ninguém aqui está argumentando isso. Detectamos um composto cuja explicação mais provável seria a presença de micro-organismos produzindo a concentração desse gás. Concentrações baixíssimas, que normalmente não seriam detectáveis mesmo por instrumentos muito sofisticados. Eles usaram já de telescópios mais sensíveis que existem no planeta Terra. A conclusão do paper, que saiu agora, foi liberado hoje, depois da liberação do resultado da imprensa, é que, na conclusão deles, não há mecanismos naturais, não biológicos, capazes de produzir a fosfina. E a fosfina é considerada uma bioassinatura exatamente pelo fato dessa concentração muito baixa poder ser gerada por organismos vivos, por organismos com metabolismo do tipo que a gente observa aqui no planeta Terra. Então, basicamente, o que eles afirmaram? Detectamos na atmosfera de Vênus um composto químico que não deveria estar lá, porque ele é destruído com enorme eficiência, e, estando sendo criado, o mecanismo mais natural de se explicar essa criação seria a presença de formas de vida anaeróbicas. Em Vênus não tem oxigênio. Então, esse meio ambiente seria, em princípio, favorável para micro-organismos anaeróbicos, que não apenas não precisam do oxigênio, o oxigênio é nocivo para eles, é um veneno para eles. Então, haveria, em princípio, a existência em condições de temperatura mais ou menos parecidas com as da Terra, possibilidade de existência de micro-organismos que poderiam estar gerando fosfina, porque não se conhece hoje mecanismos geológicos, geoquímicos, atmosféricos que pudessem gerar esse gás. Então, o artigo afirma isto. Isso provavelmente vai gerar agora um grande interesse, não apenas no planeta Vênus, mas na possibilidade dessas bioassinaturas, que, nesse caso, estariam sendo observadas pela primeira vez. Mas, repito, não é uma detecção de vida. Ninguém detectou vida, não há nenhuma evidência de metabolismo nem de seres vivos. Existe uma indicação de um gás cuja concentração é alta demais para ser explicada por mecanismos não biológicos. Possível explicação, vida. Apenas isso. Muita calma nessa hora. Perfeito, cara. A gente tem que ter todo o cuidado
na ciência, né? Olha só, vocês estavam comentando sobre terem sido alunos do Gustavo. Eu não fui aluno do Gustavo, mas aprendi muito com ele, seguindo as palestras que ele dava lá no Valongo. Eu ficava catando lá as palestras do Gustavo lá. Nossa, era muito, muito bom. Cara, prazer gigantesco estar conversando com você aqui. É sempre um grande prazer conversar com você. Gustavo, Obrigado, Leandro. Cara, essa detecção aí, ela me fez pensar muita coisa. Eu passei o dia inteiro aqui pensando uma porção de coisa. E está sendo muito legal terminar o dia. A gente está gravando isso aqui à noite, né? Conversando contigo, cara, porque você falou de aí, por que Vênus, né, era um lugar tão improvável de acontecer isso, e você citou que parte da comunidade da astrobiologia nunca o esqueceu, né, nunca desistiu, né, de Vênus. Né? Sim. Isso mostra como é que na ciência, né, às vezes, você tem assim, esses caras que acabam acertando, seguindo um caminho que não é o comum. Né? Quer dizer, você tem quase toda uma comunidade, ou grande parte da comunidade seguindo um caminho, e tem uma galerinha lá, uns outsiders, que, peraí, vamos tentar aqui no improvável, né? E ainda bem que existe essa turma. Né? Ainda bem que existe essa turma. Exatamente. Senão a gente não teria, por exemplo, feito essa descoberta. Foi muito legal. Gustavo, você falou uma coisa que eu achei sensacional sobre a questão da vida não ter definição, cara. Uma coisa que eu queria te perguntar era como isso atrapalha a astrobiologia, ou então como a astrobiologia lida com isso, ou se ela lida com isso, porque eu imagino que não tem como lidar muito bem, né, nas pesquisas. De fato, uma coisa que eu costumo falar no planetário, né, que assim, a gente só consegue procurar vida que a gente conhece. Não existe você, estou procurando uma coisa, o quê? Não sei. Você tem que saber o que você está procurando, né? Então, eu acho que essa falta, mas eu achei muito legal isso, quer dizer, o fato da vida não ser uma coisa definível, né, ou pelo menos facilmente definível, eu achei bastante interessante. Com relação ao fosfino, eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte: ela já foi encontrada em outros lugares, mas em condições que a explicação foi dada, né? Assim, é fácil. Ela não foi surpreendente, como foi em Vênus. Agora, a detecção foi feita por absorção, né? Eles perceberam uma determinada frequência, uma determinada faixa da emissão de rádio que foi absorvida lá pelas moléculas. Cara, por que eles estavam nitidamente procurando a fosfina? Ou naquela faixa ali estavam procurando? Esse era o objetivo deles mesmo, né? Sim. Esse trabalho não começou, como vocês podem imaginar, na semana passada. Eles já estão desenvolvendo essas pesquisas há vários anos. Eles já têm um paper, eu não lembro agora da data, mas eles citam esse trabalho, o trabalho que foi publicado hoje. A proposta da fosfina como bioassinatura já foi feita há bastante tempo. Exatamente porque é uma molécula que é muito instável, ela não pode existir no meio ambiente de maneira livre, porque ela é muito frágil, ela é facilmente destruída. Então, eles consideram que a detecção de fosfina é uma excelente bioassinatura, exatamente porque é praticamente impossível explicá-la sem a presença de vida. Praticamente não quer dizer exclusivamente, ela é detectável em Júpiter, por exemplo. Mas as condições de Júpiter permitem a criação de uma certa quantidade de fosfina que tem uma certa vida na atmosfera. Esses mecanismos não funcionam em Vênus. Os autores foram bastante claros, eles modelaram várias possibilidades, inclusive na live que teve essa manhã, onde eles explicaram para a imprensa, essa pergunta foi feita, mas espera aí, fosfina tem Júpiter, tem Saturno, o que tem de mais na fosfina? Nas condições de Vênus, não existe maneira não biológica de produzir, assim como nas condições da Terra. Então, a detecção da fosfina sugere fortemente um mecanismo biológico. É por isso que ela é considerada uma bioassinatura tão clara, como eles gostam de dizer em inglês, não ambígua. É uma coisa que quase que de maneira exclusiva teria que ser atribuída à vida. Quase que. Na verdade, o que vários setores já estão comentando, eles procuraram sim a fosfina como assinatura, porque efetivamente ela era considerada uma boa bioassinatura. Então tinha uma região do espectro, havia uma absorção de fosfina, eles sabiam que ia ser muito fraca, eles observaram durante muito tempo, e para surpresa deles, detectaram de uma maneira bastante clara, bastante convincente a detecção. Eu acredito que ninguém vai questionar o fato de que eles estão vendo fosfina. Eu li o artigo, eu estou convencido que eles detectaram fosfina. Eu mesmo sou um espectroscopista e entendi a maior parte dos argumentos que eles levantaram.
Agora, atribuir à fosfina a presença de vida, que é o grande salto conceitual, filosófico e epistemológico, que ainda não dá para fazer. Que é perfeitamente possível que num planeta tão mal conhecido quanto Vênus, nós conhecemos Marte melhor do que Vênus. É o planeta que nós melhor conhecemos depois da Terra. E o metano em Marte permanece um grande mistério, que ele pode ter origem biológica, mas pode ter uma origem bastante prosaica geológica, que é o que a maioria aposta. E a concentração do metano em Marte é ainda menor do que a concentração relativa da fosfina em Vênus. Nós estamos falando em parte por bilhão. São concentrações extremamente baixas, difíceis de detectar. Eles foram na boa, por assim dizer, detectaram a fosfina e agora não conseguem justificar sem supor uma explicação biológica. Eu queria comentar sobre isso porque Vênus é um planeta que a gente conhece mal. Tem coisas que acontecem na Terra que a gente conhece mal e não entende. Em Vênus é muito mais fácil acontecer um processo físico-químico que a gente não entende. Então, o que a maioria dos setores, eu me senti até validado na minha opinião, porque durante o dia eu pensei, sensacional, fosfina, difícil de explicar, mas provavelmente tem algum processo inanimado, não biológico, que deve estar produzindo essa fosfina. É um processo que a gente simplesmente não conhece, não imaginou, não concebeu, porque as condições de Vênus são muito diferentes das terrestres. Eu escrevi para um amigo meu, que é um astrobiólogo conhecido, espanhol, chamado Carlos Briones. Ele é um grande especialista em bioquímica, e perguntei para ele, Carlos, o que você acha dessa história toda? Aí ele falou, rapaz, vou te mandar um artigo que eu acabei de publicar online. Eu li o paper, o artigo, o press release dele, e ele basicamente está dando voz à minha opinião. O que eu acabei de dizer é a opinião dele. Provavelmente vão descobrir, aparecer, bolar, inventar um processo natural, não biológico, que produz essa fosfina. Da mesma maneira que o metano em Marte, em princípio, não precisa de explicação biológica. Citando Carl Sagan, nós vamos pela navalha de Ockham. As explicações mais simples devem ser favorecidas. A mais simples é que tem alguma coisa geoquímica que a gente simplesmente não conhece, porque a gente conhece mal Vênus, afinal de contas, que está produzindo essa fosfina e você não vai precisar invocar vida. Essa é a minha opinião pessoal e de alguns setores da comunidade. Agora, vai ter muita gente, com razão, defendendo a possibilidade de ser vida. O caminho é novas missões a Vênus, estudos mais aprofundados, estudo do passado de Vênus, se poderia ter havido um passado habitável. Inclusive, como se comentou na live de hoje, você nem precisa que a vida tenha surgido em Vênus e tenha sobrevivido. Você pode exportar a vida para Vênus. Pode ser vida terrestre exportada para Vênus, como panspermia, que atingiu a alta atmosfera, gostou das condições, vamos estabelecer aqui. E estão lá até hoje, tendo sido importadas e se adaptado a Vênus. Da mesma maneira que pode haver vida exportada de Marte para a Terra, de Terra para Marte, daqui para o Sistema Solar Exterior, Europa, Ganimedes, Titã para dentro. Panspermia é uma realidade, é uma possibilidade. Se essa é a explicação para a fosfina em Vênus, o futuro dirá. Quer dizer, são invasores clandestinos ilegais. Olha só, você adiantou bastante da pergunta que eu ia fazer para vocês. Eu lembrando, quando apareceu logo essa questão da fosfina, eu quase fui técnico de química no nível médio, e a química sempre me atrai, inclusive me incomoda muito quando os astrofísicos chamam de metal qualquer coisa que seja mais pesada. Eu já me acostumei. As pessoas se acostumam com tudo, mas para mim metal tem um significado muito mais químico do que isso. Mas aí quando falou fosfina, lógico, primeira coisa no pai dos burros, né? Na enciclopédia, fui na Wikipedia. Quando eu olho lá para a Wikipedia lá e vejo lá o fósforo com seus hidrogêniozinhos, fui procurar os processos químicos e vi que tem vários processos abióticos que produzem a fosfina. Você já adiantou um pouco que muitos deles, eu li também um artigo, que eles foram meio que ticando, né? Esse não e tal. Mas surgiu a possibilidade ainda de que tenha um processo abiótico, como se explicou muito bem, que escape ao nosso conhecimento. Mas aí a dúvida que fica é o seguinte, como a gente vai tirar essa prova? E eu me lembrei muito da experiência da sonda Viking, que foi para Marte para identificar a vida e tirou um pouquinho do solo, fez aquele experimento para emitir o gás, identificou o gás e a coisa ficou dúbia porque tinha estágios percloratos lá e depois houve uma discussão interessante em outras lives, eu até participar com você falou que a temperatura e tudo mais. Mas, ou seja,
um experimento em loco, né, para tirar as dúvidas, para como é que vamos tirar as dúvidas. Então, eu pensei muito o seguinte, que enquanto a gente costuma pensar em vida na superfície, né, você pousa uma sonda e vai... Agora você está no alto das nuvens, né? Isso me lembra muito a Cidade das Nuvens de Star Wars, né? Sim. Está flutuando, né? Flutuando. No ambiente que... Aí é bom a gente falar para as pessoas que a gente não tocou ainda, que apesar... É um ambiente que a pressão e a temperatura são bem próximos da Terra, são agradáveis, mas tem nuvens de ácido sulfúrico, né? Sim. Quer dizer, a concentração do ácido sulfúrico nessas nuvens é mais ou menos 80%. Ou seja, se fosse a Cidade das Nuvens, ela tinha que ser revestida com material toda de vidro. Acho que o vidro não ia aguentar, né, Elton? Não. O vidro não ia aguentar. Ela fica brilhando de tão limpinha. E então eu lembrei das sondas russas, que os russos, a gente sabe, né, que os russos são de Vênus e os americanos são de Marte. Né? Os russos pousaram mais vezes de Marte. E teve uma sonda, se não me engano, russa, não sei se é americana também, que só lançou uma sonda com um balão, né? Então, a única maneira da gente realmente fazer um experimento em loco seria uma... O que você acha sobre isso? Você acha que isso motivaria agora o pessoal a lançar uma sonda desse tipo de novo? De novo, né? Eu acho que sim, né, Elton? Você tem toda a razão. Isso foi colocado, inclusive, na press release de hoje de manhã. Quem fez esse experimento com balão foram os soviéticos, na época, com uma sonda chamada Vega. Foram duas sondas, Vega 1 e Vega 2. E o experimento da Vega, o balão, se não me engano, durou algumas horas. E ele circulou por uma certa distância na atmosfera de Vênus, mas o objetivo não era procurar vida. Era fazer uma série de medidas espectroscópicas da meteorologia de Vênus, etc. O interessante é que depois da Vega, ninguém mais entrou na atmosfera de Vênus. Nenhuma sonda ousou voltar à atmosfera. Todas as sondas que exploraram Vênus ficaram do lado de fora, como a Magalhães e as sondas da Venus Express, da Agência Espacial Europeia, uma missão japonesa que não deu muito certo, mas conseguiu colher alguns dados. Isso é interessante porque a NASA, frequentemente, ela lança esses concursos de missões relativamente caros, que eles chamam de flagship, e de vez em quando aparece uma missão, temos que voltar a Vênus. Os americanos nunca pousaram na superfície de Vênus. E ao contrário dos soviéticos, que conseguiram fazer as sondas sobreviverem no máximo uma hora e pouco, nós queremos uma missão que dure dias, semanas. Missões de alta sobrevivência. Robôs extremamente resistentes, capazes de aguentar o calor, a pressão e fazer medidas de composição de rocha. Nós queremos entender Vênus. Nós sabemos muito pouco sobre a composição das rochas. Nós só temos um mapeamento. Então, Vênus é muito mal conhecido. Inclusive, deixa eu fazer um parêntese, entender esses planetas hoje em dia, na situação que a gente se encontra na Terra, deixou de ter interesse meramente acadêmico para ter um interesse vital de sobrevivência. Nesses planetas, o efeito estufa não funciona como na Terra. E os seres humanos estão provocando o efeito estufa aumentado na Terra. Nós precisamos entender como as atmosferas planetárias respondem a esses efeitos, os efeitos de efeito estufa. Como as atmosferas respondem à presença de gases que provocam o efeito estufa. Vênus é um excelente laboratório de estudo, porque ele é provavelmente um retrato do que a Terra vai ser no futuro distante, quando o Sol tiver uma radiação mais aumentada, e o planeta Terra, infelizmente, vai se transformar em algo parecido com Vênus. Voltando à sua pergunta, a NASA agora possivelmente vai tirar a ênfase de pousar sondas na superfície, que tem um interesse enorme, fazer composição de rochas que a gente não fez, é sensacional. Mas talvez agora, com essa ideia das nuvens, de vida, de uma substância de origem biológica, numa região que não é difícil colocar um robô que sobreviva, uma atmosfera, 30, 40 graus Celsius, isso não impressiona ninguém. Pode ser que a NASA mude completamente de ótica, largue dessa ideia de pousar uma missão de superfície, que já foi feito, e produza um robô balão de alta duração, que foi o que foi comentado pela Sarah Seeger na live de hoje de manhã. Nós queremos um robô que vai durar semanas, meses, anos, que fica observando a variação de composição dessa substância. Um robô de vidro. E o interessante é que ela foi detectada, a substância fosfina, exatamente na região de Vênus, onde seria a melhor condição de vida baseada em carbono e água. Parece mentira, dito dessa maneira, mas está exatamente no que seria a parte habitável da atmosfera de Vênus. Está cravada, sentada nessa região. Isso não é cascata. Realmente foi o que aconteceu. Né? Gustavo,
apesar de tudo que você falou, fazendo um exercício especulativo, como seria a vida nessas nuvens venusianas? Essas especulações, Flávia, a gente, como tanta coisa, tem que remeter lá para o nosso velho, bom Carl Sagan, lá dos anos 60. Mais ou menos na mesma época, um pouco antes talvez, em que eles tentaram conceber vida, por exemplo, existindo na superfície, no topo das nuvens de Júpiter. Júpiter não tem superfície sólida, mas na parte mais externa de Júpiter. Essas ideias já estão circulando no meio acadêmico há décadas. E o que os cientistas apresentaram hoje foi mais ou menos uma elaboração sobre essa ideia. Então, o que acontece? Essa vida hipotética está suspensa em nuvens. Ela pode estar embebida em pequenas gotículas de água com ácido sulfúrico. Essa região tem ácido sulfúrico, gotas de água, e a região está em constante movimento. Inclusive, eles estão sendo arrastados pela superrotação do planeta Vênus, que faz com que a atmosfera gire em 4 dias e o planeta demora 243 dias para dar uma volta. A atmosfera é muito mais rápida, ela é dinâmica, violenta. Então, a vida flutuando nessa região, obviamente que ela em algum momento vai descobrir que está sendo movida para condições menos favoráveis. Ela está numa região que tem um pouco de água, gotículas de água, temperaturas favoráveis, aí ela é deslocada para baixo, onde a temperatura aumenta, a concentração de ácido sulfúrico aumenta, ela descobre que não está mais em condições favoráveis, aí ela exporifica, ela entra em estado dormente, estado latente, um estado mais resistente, desenvolve uma camada, uma membrana celular resistente, e ela fica lá quieta, nessa região circulando, em estado dormente, até perceber que ela retornou a condições favoráveis de presença de água, de calor, ela desesporifica, rapidamente, furiosamente metaboliza, tenta se reproduzir, lança esporos e acaba morrendo. Esses esporos ficam flutuando, às vezes vão para mais alto, para mais baixo, vivem momentaneamente, metabolizam, tentam reproduzir e descobrem novamente, e a gente desceu agora para uma região quente, desfavorável. Esporificam e eles ficam nessa história, num ciclo vivo, dinâmico, de sobe e desce na atmosfera de Vênus, às vezes latente, às vezes em forma ativa, sempre esperando aquela ocasião onde as coisas vão ficar ruins e eles vão ter que entrar no modo de emergência, né? Survival mode. E eles se fecham quimicamente e se abrigam dessa maneira. Modelos parecidos foram propostos em Europa, em Titã, em Júpiter, não são ideias novas, mas agora eles têm pelo menos um pouco mais de informação para tentar determinar onde essa vida poderia estar. A ideia é que onde está a Fosquina, estaria essa forma de vida. É o ponto onde hoje a nossa compreensão nos leva. Tudo é bastante razoável, mas, repito, é especulação. Gustavo, a gente está terminando, não, aqui o nosso tempo pré-determinado, mas perguntas não faltam, nunca faltaram, ainda mais agora vai ter muitas perguntas aí sobre astrobiologia. Eu vou te pedir para a gente terminar com você falando sobre a Sociedade Brasileira de Astrobiologia, tá? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, até para dizer que existe a sociedade, tá, e tal. Pra galera, tá bom? Existe. O Brasil já tem a sua sociedade científica dedicada ao estudo da astrobiologia, que é a Sociedade Brasileira de Astrobiologia, SBA. Ela foi criada formalmente em 2017 e entrou em processo de aquisição de sócios, de, como se diz, notificação em cartório. Nós precisamos ter uma existência jurídica. Esse processo já está em conclusão. Nós já fizemos 2 reuniões anuais, em 2018 e em 2019. Teríamos uma reunião em 2020, mas foi cancelada por conta da pandemia. Mas a resposta da comunidade científica foi excelente, superior à que a gente esperava. Nós já temos muitas dezenas de sócios, um pouco mais de 100 sócios, na verdade. A resposta foi muito positiva e reunindo, como é inevitável na astrobiologia, especialistas de diversas áreas, biologia, física, química, astronomia e outros setores, inclusive das áreas de humanas, filosofia, sociologia, existe um interesse. E nós estamos agora no processo de realmente criar uma identidade para a nossa associação. Nós estamos trabalhando no website. Nossas reuniões anuais foram interrompidas apenas por conta da pandemia e vão se retomar no ano que vem. E nós estamos criando atividades como cursos online, estamos trabalhando em curso online, uma página, uma newsletter de novidade da astrobiologia. Tudo isso está sendo desenvolvido aos pouquinhos, o trabalho foi todo reduzido
por conta da pandemia, mas agora está lentamente ganhando momento de novo, e a gente está tentando se animar com esse tipo de resultado como que a gente viu hoje, e dar resposta extremamente positiva da comunidade. Ano que vem, 3 missões chegam a Marte, sendo que uma especificamente para procurar sinais de vida. Então, o timing da sociedade é muito bom. E com essa novidade de Vênus, então, agora, nós temos mais do que nunca assunto. Até para desviar um pouco o foco de Marte, né? Marte, em geral, ganha muita atenção. Vamos pensar um pouco nos outros lugares também. Isso aí, muito bom. A gente está chegando ao final do nosso encontro. Realmente é muita coisa interessante. A gente fez o nosso café de hoje é extraordinário, né? Para falar especificamente desse assunto, não deixar passar. Né? Espero que a gente possa se encontrar outras vezes com mais calma, para se conversar mais com a astrobiologia com a gente. É um assunto que é muito palpitante, interessa a todo mundo, em todas as áreas, isso é muito legal. Né? Então, realmente, a gente... Só para deixar marcado aqui, se gostaria de falar mais algumas palavras antes de encerrar. Eu faria considerações finais de uma maneira bem simples. A astrobiologia vai permanecer na agenda científica do século XXI, eu acredito que o século inteiro. Havendo respostas positivas, havendo respostas negativas, a indagação filosófica ela é tão relevante, ela é tão básica, ela diz respeito a coisas tão fundamentais da existência humana, quem somos, para onde vamos, de onde viemos, que com respostas positivas ou negativas a busca vai continuar, e a grande revolução é que as nossas ferramentas técnicas estão praticamente a ponto de dar uma resposta. É bem possível que nos próximos anos nós vamos detectar essas bioassinaturas nas atmosferas de exoplanetas, de planetas e outras estrelas. E é bem possível que a vida seja detectada de uma maneira clara, inequívoca, fora do sistema solar primeiro, vida extraterrestre, e depois em lugares como Vênus e Marte. É possível que a primeira vida detectada vai ser num planeta parecido com a Terra, na zona habitável de uma estrela parecida com o Sol, possivelmente detectada pelo James Webb Space Telescope, que é a próxima geração de telescópios espaciais. Talvez essas descobertas atropelem a busca de vida em Vênus e Marte. Não sabemos, mas é bem possível. É uma aposta que eu até faço. Eu acho que as bioassinaturas vão vir primeiro fora do sistema solar e depois vão ser confirmadas no nosso sistema solar, possivelmente. Interessante. Eu estava pensando que a gente estava fazendo um pré-vestibular com Vênus agora, você pensou que fosse que talvez seja o contrário. Muito bom, gente. Vênus vai aparecer no Enem do ano que vem, né? Ou, quem sabe, né? Vai depender do primeiro contato aí. Bom, gente, muito obrigado a quem está nos assistindo. Muito obrigado a você, Gustavo. Obrigado ao Jorge, Flávia, ao Leandro. Estamos todos aqui no nosso café. Nosso Planetário Café ele é quinzenal, tá? Sempre às quintas-feiras. Né? Esse provavelmente vai sair extraordinariamente, então é um episódio extraordinário, com uma data separada, né? Não obrigatoriamente na quinta-feira, nem com intervalo de 15 dias, porque esse foi um assunto muito fora do comum. Peço a todos que estão nos assistindo que participem, visitem o nosso canal do Planetário, tem vários vídeos, esse é apenas uma das séries que nós temos lá, temos cursos, temos dicas de cinema, temos tópicos de astronomia, séries de sistema solar, várias coisas. Gostamos de chamar a atenção, você venham participar conosco da nossa divulgação nas mídias, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Então, realmente, muito obrigado, Gustavo, obrigado aos colegas e até logo. Obrigada, Gustavo. Tchau, tchau. Tá bom, Celso. Obrigado a você, gente. Obrigado mesmo. Obrigado, Gustavo. Até a próxima.